transcorrido o tempo jubilar e agora, RCC. Nos primeiros 50 anos, o Senhor fez chover chuvas de outono sobre a renovação carismática católica, que a partir dos 50 anos, Ele passaria a derramar chuvas da primavera. Então o Senhor diz para nós, agora, após 50 anos, eu derramo sobre a renovação carismática católica chuvas da primavera, para o amadurecimento dos frutos, para o florescimento das plantas, para uma colheita abundante. E esse amadurecimento dos frutos e essa colheita abundante virá por meio da oração pessoal e da formação. Venha se formar com a gente! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, o príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo esteja com você e com a sua família. Espero que você esteja muito bem. Meu nome é Rones, sou membro do grupo de oração São Miguel Arcanjo, sou membro do Ministério de Formação, mas nesse tempo eu estou na presidência do Conselho Diocesano aqui no nosso movimento. Quero dizer que eu rezo diariamente pelas suas intenções e também peço que você reze pela minha vida, pela minha família, pela minha missão. E é uma alegria estarmos aqui novamente. Já estive aqui em outro vídeo, nesse módulo liturgia. Estamos aqui novamente para falar um pouco mais sobre o módulo liturgia, sobre a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, que tanto é preciosa para nós e quanto nós precisamos saber disso. E antes mesmo de entrarmos no nosso assunto, o assunto desse ensino, eu lembro que na descrição desse vídeo existem 9 ensinos. Existe a introdução, fala sobre ano litúrgico, sobre alguns símbolos cristãos, sobre vários assuntos que são pertinentes para nós que vamos à missa, para nós que amamos a igreja. E quem ama, quer conhecer. E quanto mais a gente conhece, mais a gente ama a igreja. E é por isso que o Ministério de Formação da nossa Diocese, da Diocese de Uberlândia, teve o desejo de oferecer esse módulo. Então não deixe de participar de todos os ensinos. Repito, esse é apenas um ensino, mas existem outros, existe um módulo inteiro para que nós possamos nos aprofundar os nossos conhecimentos dentro da igreja. E nesse ensino, de uma maneira especial, nós vamos falar das partes da missa. E como, repito, nós temos a prática, o costume de ir às missas, algumas pessoas diariamente, outras pessoas semanalmente, mas todos nós somos pessoas de missa e nós precisamos saber um pouco sobre a missa para que possamos entender o mistério salvífico da obra de Deus. Então eu te convido nesses próximos minutos a gente se debruçar nesse tema. E como a gente fala de missa, nós vamos falar das partes da missa. Mas o que é a missa? A missa, ela vem do latim, que significa mitere. E o que seria esse mitere? Significa enviar. Algumas pessoas costumam falar que vai ter uma missa de envio. Isso é no mínimo uma redundância, porque todas as missas são missas de envio. Tanto é que no término da missa, quando tem diácono, é ele que tem essa atribuição, quando não tem é o padre. Depois da bênção final, ele fala os seguintes dizeres: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.
E o que ele está querendo dizer com isso? Esse ide, ele está nos enviando em missão. A partir daquele momento que nós participamos da missa, acabou a missa, nós somos enviados a viver o mistério que nós acabamos de celebrar. Onde? Na nossa casa, na nossa família, no nosso local de trabalho, porque nós somos missionários e temos a missão de levar o nome de Jesus a todo o povo, para que o nome de Jesus seja cada vez mais conhecido e cada vez mais amado. Eu gostaria de fazer uma citação que está lá no Catecismo da Igreja Católica, esse documento, Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 2177. Em um outro ensino, eu fiz a leitura dessa mesma citação, desse mesmo trecho, desse mesmo parágrafo da Catecismo da Igreja Católica, que vai falar exatamente da missa. E lá no parágrafo, repito, 2177, nos diz assim: a Eucaristia Dominical. A celebração dominical do dia e da Eucaristia do Senhor está no coração da vida da Igreja. Olha como é forte essa afirmação. A celebração dominical está no coração da vida da Igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, se algo está no centro do coração da vida da Igreja, significa que não é apenas importante, mas é muito importante. E se é muito importante, nós precisamos saber viver todo esse mistério para contribuir com a obra da minha salvação e a salvação das outras pessoas às quais nós somos enviados em missão. E na igreja primitiva já existia a Santa Missa. E a Santa Missa ela era dividida em duas grandes partes. Só que a primeira grande parte é o que hoje equivale à nossa liturgia da palavra. E a segunda parte, e quem é que poderia participar dessa liturgia da palavra? Todas as pessoas. Ela era uma missa aberta. Só que na segunda parte da missa, onde hoje nós entendemos por liturgia eucarística, não era aberta para todas as pessoas. Quem não era batizado não podia participar da segunda parte da missa. Eles eram convidados a se retirar da igreja. Só ficavam na igreja aquelas pessoas que eram batizadas e elas tinham a possibilidade de comungar o corpo de Cristo. Então não era banalizado. Era uma coisa muito especial que apenas os experimentados na fé poderiam fazer parte daquele mistério, porque eles teriam consciência de entender tudo aquilo que eles estavam vivendo. Hoje já não é assim, muitas coisas mudaram e hoje já não é assim, mas o que permanece é essa possibilidade das duas grandes partes da missa. Teve um ensino que fui eu inclusive, falei dos livros sagrados. Então eu apresentei o Missal Romano, que é o livro de uma das mesas, e apresentei esses dois, o lecionário e o evangeliário. E na ocasião nós falamos o quê? A missa, ela é composta por duas grandes mesas. A mesa da Eucaristia e a mesa da Palavra. E hoje, essa primeira parte da missa, nós vamos nos debruçar um pouco sobre essa primeira parte, onde, repito, nós chamamos de liturgia da palavra. E eu gostaria de falar, mas não apenas falar, mas eu gostaria de mostrar. Gostaria de mostrar no Missal Romano. Nós falamos naquele ensino, na ocasião dos livros sagrados, que são utilizados na Santa Missa, que existem dois livros principais. Na realidade, três livros. O Missal Romano, que é o livro do altar, do sacrifício, e existe uma outra mesa que é a mesa da palavra, que nós chamamos de ambão. Então, no ambão, nós utilizamos o lecionário e o evangeliário. Só que nesse missal, nós falamos na ocasião também, que existe um documento que está aqui dentro chamado Instrução Geral do Missal Romano. Esse ensino está fundamentado nesse documento. Instrução Geral do Missal Romano. E quando a gente abre a Instrução Geral do Missal Romano,
a gente vai poder ver aqui que vai falar exatamente sobre as partes da missa. Você consegue acompanhar aí comigo? Aqui, ó. As partes da missa. E as partes da missa, nós que somos de missa, que a gente participa de missa ou diariamente ou semanalmente, a grosso modo, nós entendemos como funciona a estrutura da missa. Mas repito, a grosso modo, porque existem muitos detalhes que a gente desconhece. Mesmo aqueles que estudam, eles desconhecem algumas coisas ainda, porque o mistério é muito rico. Quando a gente vê alguma coisa na missa, a gente pode ter uma certeza: nada está ali por acaso, nada é uma coincidência. Se tem um pano de uma determinada cor, se tem um paramento, se tem um objeto, se tem um gesto, se nada daquilo é por acaso e nada foi retirado do nada. Tudo tem um sentido muito específico e um sentido muito forte para nós cristãos. Então é interessante, é necessário que a gente compreenda, que a gente saiba viver aquele mistério. O Francis, em um dos ensinos dele, no ensino introdutório, ele falou que é importante que a gente saiba de algumas coisas, não para a gente imitar os outros, porque nós acabamos por imitar, aprendemos imitando. Uma criancinha pequena, ela aprende a falar imitando os pais. Aí os pais vão falando aquelas letrinhas, aí vai juntando as palavrinhas e vai falando devagar de uma outra forma, e a criança vai ouvindo, vai captando e ela vai aprendendo. Tanto é que fala que as palavras puxam, mas os gestos arrastam, porque os gestos são muito fortes. E é necessário que a gente saiba, não apenas por imitação, mas por compreensão, para que a gente possa compreender o mistério daquilo que nós estamos vivendo. E quando a gente vai no missal, na instrução geral do missal romano, nas partes da missa, vem falando aqui quais são as partes da missa. E está aqui de forma muito clara que eu gostaria de ler aqui para você. Então, as partes da missa. Começa aqui o que a instrução geral chama de ritos iniciais. Quais são os ritos iniciais? Compõem as partes que precedem a liturgia da palavra, porque, repito, a parte central é a liturgia da palavra. Mas existe uma parte acessória, importante e necessária, mas de segunda importância, chamada ritos iniciais. Os ritos iniciais, então, tem as partes que precedem a liturgia da palavra, isto é, entrada, saudação, ato penitencial, Kyrie, glória e oração do dia. Tem caráter de exórdio, introdução e preparação. E é isso que nós vamos falar um pouco sobre cada uma dessas partes aqui. Que, repito, entrada, saudação, ato penitencial, o Kyrie, que é o Senhor, tem de piedade, o Glória, que é a oração do dia, e aí a gente entra propriamente na liturgia da palavra. A próxima, que é o mais central aqui, que no caso é a liturgia da palavra. A liturgia da palavra vem muito bem prescrito e muito bem discriminado. Na liturgia da palavra, o que nós vamos ter? No B, liturgia da palavra. O que nós vamos ter aqui na liturgia da palavra? As leituras bíblicas, que como nós bem sabemos, primeira leitura, salmo, nas missas dominicais, a segunda leitura, a homilia, a profissão de fé, a oração universal, que muitos chamam de oração da Assembleia, ou mesmo preces, e são essas partes. E eu gostaria de falar um pouco, antes da gente aprofundar em cada parte, não diria aprofundar, mas antes da gente citar um pouco, fazer alguns comentários acerca de cada parte, gostaria de falar de uma coisa interessante, que é a geografia da igreja. Ou seja, os locais da igreja, por assim dizer. Então, vamos a esses locais. Quando a gente entra na igreja, a gente vai visualizar nitidamente duas grandes partes.
A primeira grande parte é onde nós pisamos. Aquele lugar, repito, quando nós entramos na igreja, nós pisamos num lugar chamado nave. Nave, N-A-V-E, nave. E a igreja tem aquela grande parte onde está os bancos. Onde estão os bancos, geralmente? É chamada de nave. E se a gente caminhar um pouco mais, a gente vai chegar em alguns degraus, lá próximo do altar. Geralmente varia entre 2 ou 3 degraus. Quando a gente sobe aqueles degraus, aí a gente está em um outro lugar. Esse outro lugar, ele tem um nome específico. Ele chama presbitério. E por que tem esse nome de presbitério? Porque é o lugar onde fica o presbítero, que nós conhecemos mais como o padre, o sacerdote. Então, aquele lugar elevado é o lugar onde fica o presbítero, o padre, ou o bispo, claro, né, certamente, se ele for rezar, mas até porque o bispo, ele também é um padre, ele também é um presbítero. Então, por isso, naquele lugar é chamado presbitério. Então, nave e presbitério. E não é, como eu disse alguns minutos atrás, nada na missa é do nada. Tudo na missa ele tem um fundamento. Tudo na missa tem um significado. Tudo na missa tem uma razão de ser. Porque ela não estaria ali fruto da imaginação de alguém muito criativo. Não é isso. Então são anos e anos e anos e anos, são séculos de estudo, de vivência, de tradição bíblica, de tradição apostólica. E é muita coisa que, repito, nada é retirado nada. E é por isso que é importante a gente conhecer algumas coisas. E se a gente for pegar, aí eu te convido novamente, falando nesse sentido de simbolismo, da simbologia, que nada é retirado nada, existe um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica que nós precisamos entender para a gente falar um pouco disso. Está lá no 1267. No parágrafo 1267 e no parágrafo 1268, vem nos dizer assim, vem nos dizer sobre o batismo. Eu gostaria que você prestasse atenção para a gente dar continuidade nesse ensino. Então vem nos dizer assim o título: Incorporados à Igreja, Corpo de Cristo. O batismo faz-nos membros do corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros, segundo Efésios capítulo 4, versículo 25. O batismo incorpora a igreja. Das fontes batismais nasce o único povo de Deus da nova aliança, que supera todos os limites naturais ou humanos das nações, das culturas, das raças e dos sexos. Fomos todos batizados num só Espírito para sermos um só corpo. Os batizados tornaram-se pedras vivas para a construção de um edifício espiritual, para um sacerdócio santo. Segundo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Pelo batismo, ainda fala, pelo batismo participam do sacerdócio de Cristo, de sua missão profética e régia. Sois a raça eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo de sua particular propriedade, a fim de que proclamais as excelências daquele que vos chamou das trevas para a luz maravilhosa. Segundo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. O batismo faz participar do sacerdócio comum dos fiéis. Então você pode perceber que durante a minha leitura eu fiz algumas entonações de alguns termos que nós já conhecemos há muito tempo. Quando nós somos batizados, eu imagino que você que me ouve, você é batizado, você deixou de ser criatura e hoje você é
filho e filha amado e amada de Deus, nós somos filhos. Por quê? Porque nós passamos pelas águas do batismo. Aquelas águas lavou-nos do pecado original e nos fez sermos novas criaturas. Aquelas águas, e é claro, não apenas as águas, mas a fórmula que é pronunciada pelo sacerdote ou pelo diácono, faz com que nós nos tornemos filhos de Deus. Quando nós somos batizados, nós recebemos ali no nosso batismo um grande presente, que na realidade é uma missão. E na realidade não é só um presente, na realidade não é só uma missão, são 3. Nós, a partir do nosso batismo, nós somos sacerdotes, profetas e reis. Nós já ouvimos isso muitas vezes. No nosso batismo, nós recebemos essa tríplice missão: sacerdote, profeta e rei. E o que é que isso tem a ver com as partes da missa? Falo na sequência. Então veja bem, a missa, ela tem essas partes e ela tem que ser iniciada. Quando é que ela se inicia? Nós falamos aqui agora. Então existem os ritos iniciais, então existe a entrada. Então nós que somos, repito, de missa, a gente está acostumado a participar de missas em muitos lugares e às vezes a gente vê diferenciações. Numa paróquia é de uma maneira, na outra paróquia de uma outra maneira, na outra paróquia ainda é de uma terceira forma, de uma terceira maneira. E por que às vezes acontece uma ou outra variação? Porque provavelmente alguém não seguiu a instrução geral do missal romano. Porque se todos seguissem a mesma instrução de forma fiel, seria a mesma missa em todos os lugares. E essa é a intenção. Essa é a intenção. Que nós participemos da missa, seja onde for. O que vai diferenciar é a particularidade do padre na homilia. Mas, fora isso, a missa deveria ser um ritual único. E nós vamos começar falando da entrada. Nós vamos lembrar. Quando é que se faz a entrada nas nossas missas? É de uma maneira muito... nós até acostumamos com isso. Mas nós acostumamos de uma maneira que não é prescrita pelo missal. Como que é? Então, geralmente o pessoal está lá, conversando, não deveria estar conversando, deveria estar em silêncio, concentrado e orando para se preparar para participar do mistério. E de repente sobe um leigo lá no presbitério e vai para uma outra mesa ou para o ambão mesmo, né? Em algumas paróquias vai para o ambão. E essa pessoa, ela vai recepcionar as pessoas. Aí ela vai falar, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, à 23ª semana do Tempo Comum, onde nós rezaremos pelas seguintes intenções: 7º dia, 3º dia, 1 dia de falecimento, 1 mês de falecimento, em ação de graça pelo aniversário do fulano, aniversário de casamento de Beltrano e Beltrana, e daí vai, né, por essas intenções. E na sequência, talvez reza lá aí pelos dizimistas, enfim, e convida o povo a ficar de pé. Vamos todos de pé, com muita alegria, com um canto de entrada, recebermos a equipe celebrativa presidida pelo Padre João. E todo mundo se levanta e faz. Isso é o que nós somos acostumados a fazer. É isso que está prescrito no missal romano? Não é isso. O que está escrito é que tem a entrada. E como que é a entrada? É uma entrada com, sim, com o canto de entrada, mas a saudação, ela não é feita pelo leigo. A saudação ela é feita pelo sacerdote. E como é que o sacerdote acolhe a assembleia? Com os seguintes dizeres: ele entra, e talvez cada paróquia deveria ter uma sistemática para fazer isso. Algumas têm um sino lá na sacristia. O padre, quando ele estiver pronto, o coroinha toca o sino, ou senão ele pega o sininho, carrilhão, que tem aqueles
4 sininhos, né? Tem esse nome, carrilhão. Ele pega, faz o barulho e as pessoas ouvem e vai perceber que vai começar a missa. Elas estão sentadas, elas se colocam de pé, a equipe celebrativa, ela entra, faz a saudação do altar, beija o altar e enquanto isso o canto está, aí o Ministério de Música está cantando, proferindo o canto ali de entrada. Terminado o canto de entrada, que é breve, porque o canto ele acompanha a ação litúrgica. O canto ele está para auxiliar na ação litúrgica, não é para atrapalhar. Então, se o sacerdote fez o que ele precisava fazer, imediatamente o Ministério de Música tem que encerrar o canto. E nem sempre é isso que a gente percebe. Então, às vezes o sacerdote termina de fazer e fica olhando o pessoal do Ministério de Música continuar cantando até o fim do canto. Não é isso que está prescrito no Missal Romano. Quando o padre, a equipe silencia, o padre vai fazer a saudação do povo. Como que é a saudação? Como é que ele vai começar? Em nome do Pai. Não falou nada. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. A Assembleia é sonho, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Aí o missal prescreve que depois dessa saudação, ele pode falar um pequeno trecho, conversar com o povo. Nesse momento, o que ele geralmente alguns fazem, outros nem fazem isso. O que alguns fazem? Porque isso não é optativo. Quem não quiser fazer, ele não é obrigado a fazer. O que é que a pessoa, o padre geralmente vai fazer? Ele vai cumprimentar as pessoas. Boa noite, boa tarde ou bom dia. Sejam muito bem-vindos nessa celebração. Vamos e fala um texto lá. Só que é um texto curto. E é um texto curto, não pode ser prolongado. Feito isso, aí que ele faz ele vai dar continuidade na missa por meio do ato penitencial. Só que nas nossas paróquias, geralmente acontece o contrário. Quem faz a saudação mesmo é o comentarista. Aí ele chega lá, boa noite, e fala isso que eu acabei de dizer. E muito disso, quem é responsável é esse daqui, ó, que muitos conhecem por folhetinho, ou folheto, ou jornalzinho da missa. Então, alguns trazem de forma equivocada, ou seja, não de uma forma que não é prescrita pelo missal. Porque aqui no jornalzinho está escrito aqui com muita clareza. Ritos iniciais. Tem uma fala aqui que quem fala não é o padre, é o comentarista ou o animador. Na edição que eu tenho, que inclusive não é muito nova não, é do dia 5/9/2010. Eu penso que foi uma das primeiras vezes que eu fui convidado em Crisma a falar sobre as partes da missa. Então aí vem aqui a fala do comentarista. Então, irmãos e irmãs, e fala um pouco das leituras mesmo, né? Só que não é o prescrito pelo missal. Não é isso que é prescrito. Quem faz a saudação é o padre. Feita a saudação, feita a entrada, feita a saudação, feito o ato penitencial, a saudação, ele vai partir para o ato penitencial. Mas antes da gente entrar no ato penitencial, uma coisa a gente precisa ter a clareza. Quando a gente entra na igreja, nós estamos na nave, aí quando a gente entra, sobe aqueles degraus, a gente vai avistar o presbitério, que é o lugar do presbítero ficar. Então quem é que fica ali necessariamente? O padre. Então, nas nossas paróquias, a gente é acostumado a ver lá ministro, acólito, diácono, um monte de gente, mas lá é o lugar do presbítero. Tem paróquias que eles pedem, inclusive, que as pessoas não ficam ali. Tem paróquia que o ministro não fica lá. O ministro, ele fica lá embaixo, na nave, junto com a assembleia. Lá não é, enfim, teoricamente, né, prescrição não é lá o lugar do ministro, lá é o lugar do presbítero. E só que lá no presbítero, no presbitério, a gente vai identificar 3 figuras muito importantes, que se destacam, que merecem um destaque. Um deles é a sede presidencial.
O que é a sede presidencial? É a cadeira do bispo, cadeira do padre. Um outro lugar que merece um destaque é a mesa da palavra, que nós também chamamos de ambão. E um outro lugar de destaque é a mesa eucarística, que nós chamamos de altar. E lembra que nós falamos agora há pouco sobre a nossa missão enquanto batizados? Nós somos sacerdotes, profetas e reis. Da onde que o padre começa a missa? Da sede presidencial, da cadeira. E lá ele está exercendo a função de rei. Quando o padre vai para a mesa da palavra proclamar o evangelho, ele está assumindo o lugar de profeta. E quando ele vai para a mesa eucarística, que é o altar, ele está fazendo o papel de sacerdote. Então, na mesa, rei. Na mesa, na sede presidencial, rei. Na mesa da palavra, profeta. E na mesa eucarística, sacerdote. Compreendido esse simbolismo, e a gente vai entender o porquê de o padre começar a missa da sede presidencial, da cátedra. Por que fala cátedra? Porque é a cátedra de Pedro, a cadeira de São Pedro. E é por isso que essa cadeira ela tem que ter uma dignidade maior do que as outras, porque é lá que senta o padre. E o padre, durante a missa, ele é o persona Christi, ele é a pessoa de Cristo. Então, a dignidade é toda dele. Por que chama cátedra? Caso de Pedro. Por que chama sede presidencial? Não é raro em uma missa ter mais de um sacerdote. Esses outros sacerdotes, eles co-celebram a missa, mas existe apenas um presidente da celebração. Esse presidente está reservada à sede presidencial, ou seja, a cadeira do presidente. É aquela que está ao centro. É ele que senta ali. E quem é que senta ali? Por que fala presidencial? Porque é ele que está presidindo a missa. Os outros padres, repito, eles estão apenas co-celebrando a missa. E existe uma particularidade que em algumas paróquias o pessoal não guarda esse simbolismo. Existem as missas e na falta do padre existem o que nós conhecemos por celebração da palavra. Qual que é a diferença de missa e celebração da palavra? Missa tem padre. Na missa tem a consagração. Na celebração da palavra não tem padre. Na celebração da palavra não tem a Eucaristia transformada ali, consagrada no altar. Vai pegar a reserva que está lá no tabernáculo e vai distribuir para o povo, mas não é feito lá na hora a consagração pela falta de sacerdote. Em algumas igrejas, gostaria de falar, não vou falar pelos outros, vou falar por mim. Eu fui acólito, só deixei o ministério do acolitado porque assumi a presidência do movimento. Gosto muito dessa função, mas antes, muitos anos antes, quando eu era solteiro inclusive, eu fui ministro da Eucaristia. Depois de casado eu voltei a ser novamente. E na época que eu era solteiro, na paróquia que eu morava, que ainda moro mudei e voltei, né? E ainda estou nessa mesma paróquia. Na ocasião, nós tínhamos uma carência de padre. Na nossa comunidade, o padre não ia tanto quanto nós gostaríamos. E quando na ausência dele, sobretudo na missa para as crianças, na missa das crianças, quem fazia era a celebração da palavra e eram os ministros. E eu, na situação de ministro, fiz muitas vezes a celebração da palavra. E eu confesso, por vaidade, eu gostava de fazer a celebração, de entrar por último na procissão de entrada, de sentar. E eu sentava com muita tranquilidade na sede presidencial. Falo isso sem
assim, com um certo constrangimento, mas na época, muito jovem, né? Não tinha o conhecimento de liturgia, que tem pouco, mas tinha menos ainda. E eu sentava tranquilamente na sede presidencial. Isso é correto? Não, não é correto. Quando existe uma celebração da palavra, o correto entram os ministros, inclusive é delicadeza o ministro que vai presidir aí a celebração da palavra entrar com uma estola em suas mãos, da cor do dia. Ele entra, deixa a estola na cátedra, na sede presidencial, para ficar evidenciado que ali não é uma missa, ali é uma celebração da palavra. Está faltando alguma coisa, está faltando o padre, está faltando o Cristo. Então ninguém senta na cadeira do padre, ninguém senta na cadeira do Cristo. Se não tem missa, se não tem padre, a cátedra ela fica vazia apenas com uma estola. Em algumas paróquias, quando não está na missa, eles deixam o evangeliário na cátedra, porque o evangeliário é a palavra de Deus, é o evangelho. Então, para simbolizar isso, mas são poucas paróquias que eles têm essa prática. Então, é só para frisar a importância da cátedra. Um outro lugar de destaque, que como nós falamos anteriormente, no presbitério, é a mesa da palavra. É a mesa da palavra. Só que antes de chegarmos na mesa da palavra, nós ainda estamos lá na cátedra. Lá na cátedra vai a partir da entrada, saudação, aí nós vamos entrar para o ato penitencial. E o que é o ato penitencial? O missal romano, nós já não estamos mais na instrução geral, que está bem no início, que é a instrução, nós já estamos mesmo lá na missa ordinária, lá com a missa celebrada com o povo. Nós já estamos aqui na missa. E na missa, nós já falamos aqui dos ritos iniciais, agora nós estamos aqui no chamado ato penitencial. E o que seria o ato penitencial? Esse ato penitencial é onde o povo que chegou lá com os seus pecados veniais, durante o ato penitencial, aqueles pecados veniais, ou seja, os pecados que não agridem, que não ofendem diretamente os 10 mandamentos, eles podem ser perdoados durante a celebração da Santa Missa. Então existem 3 formas a saber. A primeira forma é a mais conhecida: irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Ou, o padre pode falar também, o Senhor que nos convida à mesa da palavra da Eucaristia nos chama à conversão. Reconhecemos que somos pecadores, invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. É uma outra forma. A outra forma que ele pode falar também muito conhecida, que é: confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes. Enfim, essa é muito conhecida também. E existe uma outra forma, que é a terceira forma, que é uma forma híbrida, que ela tem uma conversa com o padre, que ele vai falar: Senhor, que vier salvar os corações arrependidos, tem piedade de nós. O povo vai responder: Senhor, tem piedade de nós. Cristo que vier chamar os pecadores, tem piedade de nós. O povo vai responder: Cristo, tem piedade de nós. O sacerdote vai finalizar: Senhor, que intercedeis por nós junto ao Pai, tem piedade de nós. E o povo vai responder: Senhor, tem piedade de nós. E esse ato penitencial ele vai terminar com a absolvição. A absolvição é fundamental nessa oração. E o padre vai falar: Deus Todo-Poderoso, tem compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. E o povo, com alegria, vai responder amém, em alto, em bom som. Finalizado o ato penitencial, nós vamos para qual parte da missa? Sem muito pensar, a maioria vai falar: vamos para o glória. Vamos para o glória. Só que antes do glória, existe uma parte muito especial da missa, que nós falamos aqui quando nós mostramos na instrução do missal romano. Tem a entrada, a saudação, o ato penitencial e o Kyrie.
que seria esse Kyrie? Na maioria das igrejas, nós vemos que não é feito conforme é prescrito no missal romano. Aqui no missal romano fala que tem o ato penitencial e depois o Kyrie. E o que seria esse Kyrie? Nós conhecemos a tradução portuguesa como Senhor, tem de piedade. Só que esse Kyrie, da onde que ele surgiu? Ele não surgiu da igreja propriamente dita. A igreja pegou essa fórmula. E da onde vinha essa fórmula? Dos generais romanos. Quando eles saíam para a guerra, eles eram vitoriosos, e quando eles voltavam, eles passavam pela via sacra, passavam pelos arcos do triunfo, e estava cheio de pessoas ali em volta, aclamando os generais que voltavam vitoriosos, com o rosto pintado de vermelho, algum servo com uma coroa de louros na sua cabeça, e o povo gritava, Kyrie eleison. E o que seria o Kyrie? Kyrie é Senhor. E o eleison é uma mescla de ato penitencial, tem de piedade de nós, com uma mescla de um canto de exaltação. Então, o general romano, ele chegou, repito, vitorioso de uma batalha. E então o povo o aclamava, falando, Kyrie, Senhor, tem de piedade de nós. O Senhor é tão forte, o Senhor combateu os inimigos e ganhou. Que bom, estava saudando, mas ao mesmo tempo falava, tem de piedade de nós. O Senhor ganhou de todo mundo, mas em nós não. Em nós, Senhor, por favor, não nos prejudique. É nesse sentido. Então, o Kyrie, ele tem essa forma híbrida. Ele serve tanto para o ato penitencial, quanto para um ato de exaltação. E por isso que ele está bem localizado na liturgia da igreja, entre o ato penitencial e o glória. É por isso que faz. Está bem localizado aí. No ato penitencial, voltando um pouquinho lá no ato penitencial, me esqueci de falar, nos domingos, eu acabei de falar as 3 formas que existem que pode ser feito durante a semana. Nos domingos pode ser feito também, ao invés dessa forma, por aspersão. Então o sacerdote ele sai, ele desce do presbitério, entra na nave da igreja, percorre toda a nave, aspergindo o povo. Feita a aspersão, ele volta para o presbitério e faz a absolvição. Eu havia me esquecido de citar isso. Então tem o Kyrie. Aí sim, se você quiser saber mais sobre esse Kyrie, nós temos um vídeo aqui na descrição desse vídeo que explica também sobre esse Kyrie. Não deixe de acompanhar esse vídeo. E aí sim já vai para o Glória. Aí esse Glória, aqui eu gostaria de fazer uma ressalva. O Glória existe uma fórmula. E a fórmula nós sabemos qual é essa fórmula. E essa fórmula, ela não deve ser mudada. Ela pode sim ser cantada, mas ela não pode ser alterada, a fórmula. Qual é a fórmula? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados, Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, e por aí vai. Ela pode ser, repito, cantada, mas alterada a fórmula não. Existem alguns ministérios, infelizmente, há algum tempo atrás, o pessoal dava ele substituía totalmente o canto. Então esse aqui, no Glória, por exemplo, então eles costumavam cantar eu aprendi isso na catequese, quando eu era criança, eu aprendi que o canto do Glória pode ser cantado qualquer música, desde que fale glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Pode ser cantado qualquer música. Isso não é prescrito pelo missal romano. O que é prescrito é que tem que ser essa mesma fórmula. Pode ser cantada, mas não pode alterar aqui os dizeres. É como a oração do Pai Nosso. É claro que o Francis vai falar disso no próximo ensino, mas a oração do Pai Nosso, ele tem uma fórmula. Qual que é a fórmula da oração do Pai Nosso? Todos nós sabemos qual que é essa fórmula. Tem que falar naquela forma exata. Pode-se colocar uma música em cima daquela forma, mas não pode cantar
outra coisa senão exatamente aquela forma. Aí o que a gente percebe é que algumas pessoas gostam de cantar na missa, onde na realidade deveria cantar a missa. Então tem muita diferença entre cantar na missa, porque quando eu canto na missa, eu canto quando eu quero. Mas quando eu canto a missa, eu canto aquilo que está descrito no missal. E nós não podemos cantar na missa, nós temos que cantar a missa. A gente tem que ser fiel àquilo que está sendo dito ali. Durante a semana, ele pode ser recitado apenas. Mas no domingo, é interessante que se cante o glória. É importante que seja cantado. Feito o canto do glória, aí nós vamos para uma oração chamada oração presidencial. E nós vamos identificar que na missa existem 3 orações presidenciais. A primeira oração presidencial, ela é chamada de oração da coleta. E por que oração da coleta? Essa oração da coleta, ela faz uma coleta, mas ela faz uma coleta de quê? Das nossas intenções, dos nossos pedidos. Lembra quando eu falei, quando tinha o animador litúrgico, aquela pessoa que chega lá e cumprimenta, antes mesmo do padre, cumprimenta o povo e lê as intenções? Essa missa será celebrada pelas almas de fulano, Beltrano, Beltrano, 7º dia, 1º dia, ação de graças. Essa oração da coleta, o padre fala, o primeiro, oremos, e ele silencia. E por que ele faz essa pausa? Por que ele dá esse silêncio, esse momento? É um momento onde o fiel ele vai trazer no seu coração tudo aquilo que ele poderia ter falado lá para o comentarista. Então ele vai falar, Senhor, então nessa missa eu quero rezar pela alma do meu pai, da minha mãe, pelo aniversário do meu filho, enfim, as intenções eram colocadas naquela oração. E das 3 orações presidenciais, essa é a mais importante. Tem essa oração, depois tem sobre as oferendas e depois da comunhão tem uma outra oração. As outras são menos importantes do que essa. Tanto é que a resposta das outras é mais curta. Ela finaliza, por Cristo Senhor nosso. E o povo responde amém, só isso. Mas nessa primeira oração, que é a oração da coleta, onde está coletando os nossos pedidos, a resposta dela é maior, o final, o termo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Ela é maior. Então, por isso que ela é mais importante, que exatamente que é a oração da coleta. Feita a oração da coleta, o povo senta. Repito, é só de 500 anos para cá que tem banco nas igrejas. Antes não tinha. Aí o povo senta para entrar propriamente dito na liturgia da palavra. Aí deixa-se de lado o primeiro centro do presbitério, que é a sede. Tudo até agora foi feito na sede presidencial. Agora deixou de lado da sede e foi para o segundo lugar. O segundo lugar é a mesa da palavra, é o ambão. No missal antigo, que é o de Pio V, não tinha a figura da mesa da palavra, não tinha um ambão. Onde que eram feitas as leituras? Do próprio altar. De um lado do altar fazia as leituras, primeira leitura, o salmo, e do outro lado do altar fazia a leitura do Evangelho. Então é com o missal atual de Paulo VI que foi inserido a mesa da palavra, que foi inserida o ambão. Na comunidade onde eu participo, simbolicamente, eu acho isso uma simbologia muito bonita, aqui em cima da palavra tem uma luminária, que ela fica, obviamente, o tempo inteiro acesa. Significa o quê? A palavra de Deus é a luz que ilumina a nossa vida. Então, a luz que tem aqui não é só para iluminar, para que o leitor consiga enxergar as letras, não. Porque as outras luzes, elas são capazes de fazer isso. Aquele pêndulo, aquele pedestal que tem aqui, aquela luz específica para a palavra de Deus, tem esse simbolismo riquíssimo. A palavra de Deus é a luz que ilumina a nossa vida.
é que faz com que a nossa vida saia das trevas e atinja a luz eterna, que é a própria palavra de Deus, o verbo de Deus, aquele que muda a nossa vida. Então o povo senta, vai para a palavra e utiliza-se esse primeiro livro, que é o lecionário. Aqui no lecionário vai ter a primeira leitura, vai ter o salmo, que antigamente chamava de gradual. Por que gradual? Porque tinha as escadas, e esse salmo ele era recitado da escada. Então por isso que fazia gradual. Mas hoje esse termo caiu em desuso, fala só salmo mesmo. E esse salmo é interessante falar que durante a semana ele pode ser falado, mas no domingo ele precisa ao menos o refrão ser cantado. Ele precisa ser cantado. Então tem o salmo, a segunda leitura, quando é missa dominical, e no momento do evangelho, então é feito o evangeliário. Eu vejo uma simbologia muito bonita em relação ao evangeliário, porque o evangeliário ele fica, como nós já vimos no outro ensino, no altar. O diácono pega o evangeliário e faz uma procissão até o ambão. Antigamente, na igreja primitiva, a mesa da palavra ficava no meio do povo. Então, qual que era o simbolismo? A palavra, Deus, ele vem até nós. Ele vem ao povo. Isso é muito bonito. Então, é uma procissão. O diácono vem carregando o evangeliário e vem rodeado dos acólitos, que representam os anjos. Alguns acólitos vêm com velas, outros acólitos vêm com o turíbulo. Então, é representado aí Deus, é o Cristo, e os anjos, para levar a palavra de Deus ao seu povo. Então, depois da leitura do Evangelho, vem a parte da homilia, que a homilia o padre vai fazer as explicações da palavra de Deus, sempre comparando ali, relacionando alguma coisa para a edificação da nossa própria vida. Feita a homilia, que nós ainda estamos sentados, nós vamos ficar de pé para professar a nossa fé. O católico, o cristão católico, ele tem que professar a fé. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, no Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. E existem outras verdades da fé também que são professadas pelo creio. No creio, qual que é o interessante, qual que é o ideal? É que se reze em pé e que se reze olhando para uma cruz. Então, professando a fé olhando para a cruz, olhando para o Cristo. E professamos esse ensino com a última parte aí da liturgia da palavra, que com a oração universal, que em alguns lugares é chamada preces, em alguns lugares é chamado oração da Assembleia. Nessa prece, o povo de Deus ele assume aquela tríplice missão lá do batismo: sacerdote, profeta e rei, onde ele reza para a igreja de uma maneira em geral, os padres, os leigos, os vocacionados, pelas pessoas que sofrem, enfim, rezam para todo o povo de Deus. Essa oração ela é muito importante. Então, nós finalizamos aqui esse ensino, onde falamos da parte inicial da missa, que são os ritos iniciais, e a parte central, que é a liturgia da palavra. No próximo ensino, nós falaremos sobre a Eucaristia, a liturgia eucarística no altar do sacrifício. É a parte central da missa, que é a Eucaristia. Vamos pedir que Nossa Senhora coloque no nosso coração o desejo de participar mais da Santa Missa, participarmos melhor da Santa Missa, para que nós possamos ter essa sede de aprender mais sobre a sã doutrina da Igreja Católica, para que nós possamos viver melhor o mistério salvífico de Deus, que é para a salvação das nossas almas. Aqui embaixo, antes da oração final, onde consagramos a nossa vida a Nossa Senhora, falo mais uma vez, existe uma série de ensinos, são 9 ao todo. Não deixe de participar. Vamos conhecer a nossa igreja e tornar o nome de Jesus cada vez mais conhecido e mais amado. Que Nossa Senhora de Pentecostes
possa nos dar e conceder essa graça. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.